E aí, caras! Começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. No vídeo de hoje a gente vai ter aí a continuação do quadro O que você deixou passar em. Então, dando continuidade a esse quadro, hoje nós teremos O que você deixou passar em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Roda a vinheta. Bom, como eu explico aí em todos os inícios dos vídeos de O que você deixou passar em, nesse quadro, pra quem não sabe, eu faço um apanhado geral aí em todos os filmes de Harry Potter. Eu assisto eles de novo e tento reparar em alguma coisa a mais, alguma cena de fundo, alguma coisa que eles colocaram pra remeter a alguma coisa do livro. Dou algumas curiosidades também, falo de alguns cortes de roteiro e às vezes eu até me empolgo e dou minhas opiniões sobre certas cenas dos filmes, falo como que elas deveriam ser na verdade, ou como que eu acho que elas deveriam ser e tudo mais. Então, como eu já disse, eu faço um apanhado geral aí sobre todo o filme de Harry Potter, beleza? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu separei pra falar aqui não é uma cena do filme, nem o que você deixou passar, mas uma parada que eu acho realmente importante vocês saberem. Harry Potter e a Ordem da Fênix foi o único filme que o roteirista não foi o Steve Kloves. Pra quem não sabe, o Steve Kloves foi aí o roteirista de 7 dos 8 filmes da série Harry Potter, e o único que ele não trabalhou foi em Ordem da Fênix. E fique bem claro que essa foi uma decisão do próprio Steve Kloves, tá? Ele chegou pro David Heyman, produtor de toda a série Harry Potter aí, e falou que tava muito cansado, que já tava trabalhando na história de Harry durante uns 6 anos aí da sua vida, que a cabeça dele tava ficando muito cheia, então ele ia dar uma pausa aí em Ordem da Fênix, mas que em Enigma do Príncipe ele ia retornar e tudo mais. E é aí que eu me pergunto, pô, será que se o Steve Kloves fosse o roteirista de Ordem da Fênix, será que o filme ia ser diferente? Será que ele ia ser um pouco melhor? Porque vocês sabem, né, galera, a Ordem da Fênix aí é a pior adaptação de Harry Potter pro cinema. Claro, a Ordem da Fênix é o maior livro da série, realmente tinha bastante coisa pra adaptar e tal, muita coisa teve que ser cortada, mas mesmo assim, de qualquer forma, o roteiro é muito vago, as coisas acontecem muito rápido. Eu fico me perguntando se eu não tivesse lido o livro, se eu ia entender alguma coisa da trama, sabe? Porque acontece tudo muito rápido, é tudo, AD, pau, Umbridge, pau, batalha no ministério, sabe? Muita loucura, assim. Realmente fico me perguntando se o roteirista fosse o Steve Kloves, se o filme seria um pouco melhor. A próxima coisa que eu separei pra falar aqui é sobre a Senhora Fig. Pra quem não sabe, a Senhora Fig é aquela senhora que aparece ali no início do filme e tal. Ela ajuda o Harry lá naquela travessa dos Dementadores, depois a gente descobre que ela é vizinha do Harry ali e tudo mais, né? Então, por que eu escolhi falar dela aqui? Porque pra quem não leu o livro, pra quem viu só o filme, do nada fica muito vago, sabe? Aparece do nada uma pessoa que conhece o Dumbledore, que mora perto da casa do Harry. Fica tudo muito estranho, mas pra quem não sabe, a Senhora Fig, ela é mencionada aí nos livros de Harry Potter desde Pedra Filosofal. Quando os Dursley queriam sair de casa e eles não queriam levar o Harry, eles sempre deixavam ele na Senhora Fig, que pro Harry era como se fosse um castigo muito chato, porque ele descrevia ela como uma velhinha muito chata, que ficava mostrando o dia inteiro fotos de gatos que ela já teve, e ficava oferecendo uns bolos pra ele, um cheiro de mofo e tal. E ela sempre teve um papel bem secundário aí nos livros de Harry Potter, mas em Ordem da Fênix ela se mostra uma personagem muito importante. Pra quem não sabe, ela faz parte da Ordem da Fênix, mesmo ela sendo um aborto. Sim, ela é um aborto, e ela mora perto da casa do Harry ali. Ela não mora na Rua dos Alfeneiros, ela mora numa rua perto, e ela mora ali perto justamente por ordens de Dumbledore. O Dumbledore que mandou ela morar ali perto pra sempre ficar de olho nele aí, desde quando Harry era uma criança. Então era assim que o Dumbledore podia ficar mais ligado com o que estava acontecendo com o Harry ali na sua infância e tudo mais, o que é bem interessante. Mas pra quem não lê o livro, isso fica tudo muito vago, do nada aparece uma senhora ali, sabe? É tudo realmente muito estranho. Por isso que eu me perguntei antes, se eu não tivesse lido o livro de Harry Potter, se eu teria entendido alguma coisa da trama de Ordem da Fênix, porque como eu disse, o roteiro é muito atropelado, não dá pra entender o que tá acontecendo e tudo mais. Uma curiosidade legal que eu separei pra falar aqui também é que aquela moça que manda a carta pro Harry dizendo que ele tá expulso e tudo mais é a Mafalda Hopkirk, e essa Mafalda Hopkirk é a mesma que a Hermione se transforma lá em Relíquias da Morte quando eles tomam a poção Polissuco pra entrar no Ministério da Magia, o que é bem legal. Outra coisa legal que eu separei pra falar aqui é uma coisa realmente bastante legal, e acho que é o primeiro o que você deixou passar aí no filme de Harry Potter e da Ordem da Fênix. A primeira coisa que se tu reparar melhor assim tu vai perceber. E são cartazes da Copa Mundial de Quadribol colados aí na porta do armário do Harry. Mostra naquela cena lá quando a Tonks, o Moody, etc. vem resgatar ele. Aparece ali a porta dele e a gente consegue ver cartazes da Copa Mundial de Quadribol que o Harry foi no ano passado, né? Nos acontecimentos de Cálice de Fogo. Agora, falando aí sobre esse grupo de bruxos que vem buscar o Harry na Rua dos Alfeneiros, é importante citar que nos livros eles são descritos como a Guarda Avançada, que é uma guarda de membros da Ordem da Fênix que se dispuseram a ir buscar o Harry lá na Rua dos Alfeneiros
Grafeneiros e levar eles pro Largo Grimmauld na sede da Ordem, né? Interessante a gente falar que apesar de no filme a gente ter só umas 4 ou 5 pessoas indo ali resgatar o Harry, no livro a Guarda Avançada é descrita como tendo 9 membros, dentre eles Remo Lupin, que no filme a gente não tem o Lupin, Moody, que a gente tem, Kingsley Shacklebolt, que a gente também tem, Ninfadora Tonks, que a gente tem, Emelina Vance, que eu não sei se alguma daquelas mulheres que eles colocaram ali é pra retratar ela, o Eliphas Dodge, sim, o Eliphas Dodge, aquele cara que o Harry conversa no início do filme lá de Relíquias da Morte parte 1 e tal, que era amigo do Dumbledore e tudo mais. Pra quem não sabe, então, o Harry já conhecia ele de Ordem da Fênix. Em Relíquias da Morte ele chega e conhece ele do nada, sim, mas no livro, em acontecimentos passados, eles já se conheciam. Tem também o Dédalo Diggle, que pra quem não sabe é um cara aí que aparece no primeiro livro de Harry Potter, lá em Pedra Filosofal. Quando o Harry entra no Caldeirão Furado junto com o Hagrid lá, o Dédalo Diggle é um cara que cumprimenta o Harry, ele é bastante fã do Harry, ele até fala que uma vez ele encontrou o Harry na rua e tal, e ele ficou todo maravilhado, que é muito legal ele fazer parte da Guarda Avançada aí depois. E por último nós temos a Estia Jones e o Sturge Podmore. Outra coisa bem legal que eu separei para falar aqui, remete um pouco ao nosso cenário atual aí de Harry Potter. Pra quem não sabe, recentemente a J.K. Rowling respondeu a alguns fãs no Twitter aí, dando algumas informações adicionais da série e tal, dúvidas que os fãs tinham na cabeça há muito tempo, e ela acabou respondendo sobre o Largo Grimmauld número 12, que é a casa dos Sirius lá, né, dos ancestrais do Sirius e tudo mais, a sede da Ordem. Um fã perguntou por que a casa dos Blacks ficava no meio de casas de um subúrbio trouxa e tal, e a J.K. respondeu que um ancestral Black cobiçava a antiga casa, então ele persuadiu, entre aspas, que a gente consegue meio que entender aí o que ela quis dizer com esse persuadiu, né, o ocupante trouxa a ir embora da casa, e aí sim ele colocou os feitiços certos de proteção ali e tudo mais. A próxima coisa que eu separei pra falar aqui é uma coisa muito da hora. Pra quem já assistiu meus outros vídeos de O Que Você Deixou Passar, hein, sabe que eu gosto pra caralho quando o filme realmente pega alguma coisa que tá no livro e transporta pro filme, mas uma coisa que não seria interessante, sabe, mas que eles realmente quiseram colocar só pra enriquecer mais ainda o filme, pra ele ficar um pouco mais mágico do que ele já é. E eu tô falando da parte que o Harry tá subindo a escadaria da casa ali dos Sirius. Se tu prestar atenção, tu consegue ver que existem várias cabeças de elfos domésticos ali ao redor, e aquilo ali são as cabeças dos ancestrais do monstro. No livro essas cabeças realmente estão ali, e eu achei muito legal quando eu vi isso no filme, muito da hora mesmo. Outra coisa que eu separei pra falar também é uma coisa muito legal. Eles podiam muito bem ter cortado isso do filme, que não teria feito falta nenhuma, mas eles colocaram e ficou muito da hora, pelo menos pra mim. Quando o Harry conhece o monstro ali e tal, o monstro tá limpando o quadro, né? E tu já percebeu que o monstro tá falando com o quadro, ele fala algumas coisas e o quadro até retruca e tal. Esse é o quadro da mãe do Sirius. Esse quadro é bem famoso no livro de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A mãe do Sirius, a Valburga Black, ela é conhecida por gritar, até pelo quadro, ela chega e grita assim, a cortina do quadro dela se abre e ela começa a gritar e tal, e ela só para de gritar quando fecham a cortina. E eles fizeram o monstro tá limpando ali o quadro dela e tal, porque o monstro era muito fiel à mãe do Sirius, e ele conversa ali com ela, fala que só tem ralé na casa, que é uma vergonha pros Black ter tanta gente mestiça e etc na casa dela, e eu achei muito legal eles terem colocado isso no filme. Outra coisa que eu separei pra falar aqui é uma sub-história do livro de Harry Potter e a Ordem da Fênix, foi completamente cortada do filme, mas que na minha opinião era bastante interessante se eles tivessem colocado. Pra quem não sabe, em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Rony e Hermione são nomeados monitores da Grifinória, galera, e isso foi completamente esquecido aí do filme. Pra quem jogou o jogo de Harry Potter e a Ordem da Fênix pra PlayStation 2 ou PC, sabe que no próprio jogo é descrito Rony e Hermione como monitores. É muito legal o pessoal do jogo ter colocado essa informação aí no próprio jogo, mas infelizmente cortaram isso do filme, o que é uma pena. Outra coisa que eu tenho pra falar aqui é uma coisa muito legal. A J.K. é um gênio, né, galera? Eu já cansei de falar que essa mulher é o amor da minha vida. Quando o Harry vai com o Arthur Weasley lá no Ministério da Magia e tudo mais, eles entram naquela cabine, né? E é descrito no livro que pra entrar ali no Ministério da Magia, a pessoa tem que digitar no telefone 62442. Que se tu pegar o teu Nokia antigo lá, teu tijolão, tu vai perceber que esses números remetem à palavra Magic do teclado numérico, e isso é muito da hora, convenhamos. A próxima cena que eu separei pra falar aqui é aquela cena onde a Ordem leva o Harry lá pra plataforma 934 e tudo mais, e a gente tem toda aquela cena com os Sirius e tal. Como eu já disse em vários vídeos meus, os marotos nunca foram apresentados nos filmes de Harry Potter, poucas coisas remetem a eles nos filmes e tal, e é muito difícil uma pessoa que não lê o livro saber quem de fato eram os marotos. Mas pra quem tá ligado aí, consegue perceber que o Moody nessa cena chama aquele cachorro que passa de Almofadinhas, que é o apelido do Sirius, né? O apelido do Sirius com os marotos e tudo mais. Então pra quem tá meio ligado aí, consegue ver que o Moody chamou o Sirius de Almofadinhas nessa hora e tal, e consegue remeter aí ao mesmo Almofadinhas lá dos marotos do mapa e tudo mais. Outra coisa muito da hora que eu separei pra falar aqui é sobre o cactus que o Neville
segura durante quase todo o filme e tudo mais. O que é esse cacto? Por que ele tá na mão do Neville? Ninguém nunca fala no filme e tal, mas vou explicar aqui. No livro de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Neville ganha um cactus chamado Mimbolus Mimbletonia, e é aquele cactus ali que ele tá segurando durante todo o filme e tal. Pra mim é uma coisa muito legal eles decidirem ter colocado o cacto ali no filme, por mais que ninguém nem chega a falar o que é no filme e tal. Pra quem lê o livro vai lembrar que o Neville tem uma Mimbolus Mimbletonia e vai ficar muito feliz, assim como eu também fiquei. Vocês já perceberam que o Percy, o irmão do Rony lá de Câmara Secreta e tal, o monitor da Grifinória, ele aparece nesse filme de Ordem da Fênix? Pois é, pra quem não percebeu, o Percy aparece em duas cenas de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A primeira é quando o Fudge tá falando lá e tal, o Percy tá ali do lado dele, e a segunda é naquela cena do escritório do Dumbledore, quando o Dumbledore foge com a Fawkes ali e tudo mais. Pra quem não sabe, o Percy começa a trabalhar no Ministério aí a partir do 5º ano. Primeiro ele começa sendo o escriba das cortes ali do Ministério, inclusive na audiência do Harry lá do Ministério e tal, o Percy é o escriba da corte, ele que faz ali os relatos por escrito da audiência e tudo mais, mas depois ele é promovido aí a assistente júnior do ministro. Então ele tem um papel bastante importante aí no livro de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Cortaram toda essa subhistória do livro. Aliás, pra quem não sabe, o Percy tem um relacionamento bem complicado aí com a sua família, ele não concorda com a posição dos Weasley e tal, de apoiar o Harry. O Percy realmente não apoia o Harry no livro de Ordem da Fênix, ele é completamente a favor do ministério. Cortaram essa subhistória do filme, mas decidiram colocar o Percy andando ali por perto do ministro em várias horas do filme, o que eu achei muito legal. Algo a dizer, querida? Há várias coisas que eu gostaria de dizer. Vai tomar no cu! Outra coisa que eu separei pra falar aqui é uma coisa que acontece aí em Ordem da Fênix, que não é tão importante pra esse filme, mas que pra Relíquias da Morte vai ser bastante importante. Na cena da primeira reunião da Armada de Dumbledore lá no Cabeça de Javali e tal, quando eles entram no Cabeça de Javali, que é aquele bar de Hogsmeade e tal, aparece um velhinho, né? E aquele velhinho ali, pra quem não sabe, é o Aberforth, o irmão do Dumbledore. Sim, o mesmo irmão do Dumbledore que aparece lá em Relíquias da Morte, que ajuda o Harry a entrar em Hogwarts e tudo mais. Pra quem não sabe, é aquele velhinho que aparece ali em Ordem da Fênix. Mudou o ator, né? Obviamente, mudou também bastante a fisionomia, o figurino dele e tudo mais. Mas pra quem não sabe, é a mesma pessoa sim, o Aberforth Dumbledore, irmão do Alvo Dumbledore. Outra coisa que eu separei pra falar aqui é uma coisa que me incomoda assistindo Harry Potter e a Ordem da Fênix, e é que toda hora nesse filme eles usam um feitiço chamado Levicorpus. Pra quem não sabe, Levicorpus é um feitiço que o Harry vai conhecer aí a partir de Enigma do Príncipe. Foi um feitiço que o Snape inventou, tá? Ele tá lá no livro que Harry pega do Príncipe Mestiço e tudo mais. E o Levicorpus é um feitiço não verbal, galera. Ou seja, é um feitiço que tu pensa ele na tua cabeça, Levicorpus, e tu solta na pessoa, então ele é um feitiço não verbal. O que eu considero um erro aí eles começarem a usar esse feitiço em Ordem da Fênix, sendo que o Harry só conhece esse feitiço aí a partir de Enigma do Príncipe. Daí vai ter uma pessoa que vai comentar aqui embaixo falando: ah, Renê, mas na cena da lembrança do Snape lá, da aula de oclumência deles e tal, o Harry vê o Tiago usando um feitiço que pendura o Snape de cabeça pra baixo e tal, mas no livro, como eu já disse, esse feitiço é não verbal, então o Harry não vê o Tiago falando Levicorpus pra fazer o Snape ficar de cabeça pra baixo ali. Ele só conhece esse feitiço como sendo Levicorpus e sendo um feitiço não verbal a partir de Príncipe Mestiço, o que, na minha opinião, faz ser um erro eles usarem aí a partir de Ordem da Fênix. Erro não, né? Eu não quero dizer realmente um erro, mas sim uma parada que quem lê o livro sabe que, teoricamente, não era pra acontecer no filme anterior a Enigma do Príncipe. Outra parada que eu separei pra falar aqui é uma parada muito legal. Pra quem assistiu o meu vídeo analisando a árvore genealógica dos Blacks, sabe do que é isso que eu vou falar. Logo depois da cena onde o Harry vê o Sr. Weasley sendo atacado pela Nagini lá e tudo mais, eles vão pro escritório do Dumbledore, e nessa cena o Dumbledore chega pra um quadro e fala: Finus, vá até o seu quadro no Largo Grimmauld e veja o que está acontecendo, ou alguma coisa assim, não lembro. Mas pra quem não sabe, o Finus é um parente distante aí do Sirius e tudo mais, ele foi diretor de Hogwarts, e colocaram isso aí no filme, eu achei bem legal. Inclusive, eles podiam ter colocado simplesmente o Dumbledore falando Finus, que podia ser qualquer Finus, mas colocaram realmente ele falando pra ele ir até o retrato dele no Largo Grimmauld, e daí tu já consegue relacionar que é o mesmo Finus, parente do Sirius, o que eu achei bem da hora, sério, bem da hora mesmo. A próxima cena que eu tenho pra falar aqui é um erro, meus amigos. Sim, um erro no filme de Harry Potter e a Ordem da Fênix. E eu tô falando da cena da tapeçaria dos Black lá. Nessa cena tem várias horas que a gente consegue ver que tem o nome da Bellatrix ali do lado, e sempre que aparece o nome da Bellatrix, não tem foto em cima do nome dela. Mas
logo em seguida aparece ali a cara dela com o nome embaixo. Eu considero isso um erro. Outra coisa que eu separei pra falar aqui é uma parada que não é muito bem o que você deixou passar, hein, mas é uma parada que eu percebi e achei bem legal. Na cena dos fogos dos gêmeos Weasley lá e tal, deles voando com a vassoura, é muito legal que quando eles soltam o primeiro fogo, quando o primeiro fogo explode ali no salão principal, o teto mágico some. E o que eu quero dizer com o teto mágico? A gente sabe que o teto do salão principal ali é enfeitiçado pra aparecer o céu da rua, né? E daí a gente vê ali que tá ali um céu azul e tal, cheio de nuvens. E quando dá a primeira explosão ali, o feitiço acaba e realmente vira o teto do salão principal e tudo mais. Eu achei bem legal comentar isso aqui com vocês. Outra coisa que não é muito importante, mas que eu percebi e achei bem legal, é que quando o Harry vai lá tentar falar com o Sirius na cena da lareira, lá na sala da Umbridge e tudo mais, se tu perceber, no cantinho da sala da Umbridge tem um monte de caixa de produtos dos gêmeos confiscadas ali e tal. A gente consegue perceber que as caixas deles são laranjas e tal, e tem ali Weasley e Weasley escrito. E então a gente consegue ver que tem um monte de produtos dos gêmeos ali confiscados na sala da Umbridge. A próxima cena que eu tenho pra comentar aqui é uma parada que quem lê o livro não percebeu, e até às vezes quem lê o livro não lembra disso, então vou tentar relembrar aqui. Pra quem tá assistindo o filme pode achar meio estranho o Harry tá lá no departamento de mistérios com todo aquele lance da profecia e tal, e do nada apareceu um monte de membro da ordem, tipo, como que eles sabiam que o Harry tava lá e tudo mais, sendo que o Harry não avisou ninguém, sabe? Vou explicar isso pra vocês então. Vocês lembram daquela cena onde o Harry tá lá no escritório da Umbridge, ela vai soltar um crucio nele, etc, essas paradas aí? O Snape chega na sala e o Harry fala pro Snape, ele pegou almofadinhas no esconderijo dele. E daí o Snape faz aquele papel de tonto, né? Eu não faço ideia do que ele tá falando, mas pra quem não sabe, no livro, ele vai direto avisar a ordem que o Harry acha que o Voldemort pegou o Sirius e tudo mais. E é por isso que a ordem fica sabendo de toda a trama ali, e eles associam que o Harry foi pro departamento de mistérios depois. Então é por isso que o resto da ordem vai lá tentar lutar ali contra os comensais da morte e tudo mais, naquela cena ali do véu onde o Sirius morre e tal. Oh, Deus, faça alguma coisa! Diga a eles que não fiz por mal! Me desculpe, professor, mas não devo mentir. A próxima coisa que eu tenho pra falar aqui é uma coisa que eu acho bastante importante. Eu já falei isso no meu vídeo falando sobre os marotos, mas eu vou falar aqui de novo porque eu realmente acho bastante importante. Pra quem não sabe, no livro a Bellatrix e o Sirius estão lá duelando e a Bellatrix lança um feitiço no peito do Sirius e com o baque desse feitiço ele voa através daquele véu. A J.K. nunca explicou necessariamente o que acontece quando uma pessoa atravessa o véu e tal. Ela só deixou bem claro que quando uma pessoa atravessa, ela não pode mais voltar. E quando a J.K. lançou aí Harry Potter e a Ordem da Fênix do livro, muitas pessoas bolaram teorias de que o Sirius voltaria mais tarde, porque ela não deixa claro no livro que o Sirius realmente morreu e tal. Ela só fala que ele atravessou o véu e que ele nunca mais vai poder voltar e tudo mais, mas os fãs pensaram que ele realmente poderia voltar em algum outro livro, sabe? Porra, ele só atravessou um véu, ele não morreu. Mas então, pra realmente acabar com todas as dúvidas dos fãs aí, a J.K. autorizou o pessoal do filme fazer a Bellatrix realmente lançando uma Avada Kedavra no Sirius, pra realmente acabar com todas as teorias e realmente confirmar que o Sirius tinha morrido de verdade. Tenho pensado numa coisa que Dumbledore me disse. O que é? Apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Temos? E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Como eu já falei nos meus outros vídeos de que você deixou passarem, esses vídeos são os que mais dão trabalho aqui pro canal. Então eu peço encarecidamente o teu like. Vamos fazer esse vídeo bombar pra caralho. Vamos explodir ele de like. Vai, soco de like, soco de like, soco de like. Mostrem ele pros seus amigos que sejam fãs de Harry Potter e tal. Inclusive mostrem também os outros 4 que você deixou passarem que eu já fiz. Esse é o quadro de maior sucesso do canal, então eu fico muito feliz quando o vídeo pega um número de visualizações legais ali em pouco tempo e tal. Então peço por favor pra tu me ajudar aí na divulgação. Não se esquece de se inscrever aí no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Tá tendo quase sempre 2 vídeos por semana e tal, tô me esforçando ao máximo para sempre trazer essa meta de vídeo aí pra vocês. Me segue aí no Twitter, eu sempre deixo o link aqui pela tela e também na descrição. Curte a página do Expresso de Hogwarts lá no Facebook, eu também deixo o link sempre na descrição. No mais é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, é nóis!